Agora a Flávia Santos diz aqui, uma vez fui a um show de rock, mas acabei passando mal no meio da galera e desmaiei. Isso é fobia? É fobia. É a agorafobia. Ela pode ter uma síndrome do pânico, eu não sei, ela não coloca mais outra coisa. Mas é exatamente isso. O que é? Ela estava ali no meio daquelas pessoas. Poderia nem estar tão abafada, mas ela começa a ver aquele monte de gente pulando e chega. Isso é agorafobia. É uma situação estressante em que a pessoa acha que ela pode ser, sabe, que alguém vai encostar, que ela não vai ter espaço, que ela não vai conseguir respirar direito. Então, ela tem pode chegar a desmaiar mesmo. Agora a pergunta da Eliette Marceliano, ela diz, toda vez que vejo duas pessoas ou mais conversando num lugar em que tenho vontade, em que tenho que entrar, sempre acho que estão falando de mim, ou que me farão algum mal. Isso é um tipo de fobia? Olha, só pelo que você está falando, fica meio difícil, eu não acredito. O que está me parecendo é mais que você é um pouco insegura, ou que você tem algum problema de autoestima, então você acha que as pessoas ali não gostam de você. Eu acho que eu precisaria saber mais coisas para poder te falar. Mas o que me parece é o seguinte, eu não sei se são todos os lugares que você vai, ou se é um lugar específico, aquelas pessoas específicas, mas me parece mais que é uma coisa assim, sabe? Eu vou entrar e eles estão falando mal, ou eles estão comentando da minha roupa, ou eles estão comentando do meu comportamento. Eu acho, pelo que você está me falando, que me parece mais isso. Mas existe também a mania de perseguição, por exemplo. Mas aí precisaria saber se realmente é isso, engloba muito mais coisas. Mesmo da moça que ela estava falando ali, agorafobia não é porque ela teve uma vez num show, que pode ser. De repente ela foi nesse show, aquele monte de gente, realmente estava abafado, a pressão dela baixou e ela desmaiou. Gente, quando você tem uma vez, isso não quer dizer nada, você simplesmente passou mal. Não leve em tudo ao pé da letra. Mesmo a síndrome do pânico, você pode sim ter um ataque de pânico, todos nós podemos ter. O que vai dizer se você tem um ataque ou não, são vários ataques, tá? São várias vezes a mesma coisa a agorafobia. Passar mal, todo mundo pode. Acontece que você não vai passar mal quase todos os dias, né? Então, é isso que você tem que reparar. Agora a Sara Tardelli aqui diz, quando estou andando na rua e passo por um grupo de pessoas, sempre acho que elas estão me olhando e vão me perseguir. Isso é coisa da minha cabeça? Eu acredito que sim, que isso é coisa da cabeça. Porque todas as pessoas não vão nem te perseguir e nem olhar pra você. Agora, por que? É isso que eu tô falando. Esse tipo de coisa, a gente precisa conversar mais pra eu falar, é isso ou aquilo. Não dá pra falar assim. Entendeu? Mas, com certeza, não se preocupe com isso. Passe a olhar, passe a andar na rua, porque ninguém está te perseguindo. Entendeu? Passe a andar na rua não se preocupando tanto com o outro. Se preocupe mais com você. Deixe para se preocupar se o outro está gostando da sua roupa, se está gostando da maneira como você está andando. Deixe para o outro isso. Você se preocupe exatamente com você. Aí entra a questão da autoconfiança. Eu acho que é mais por aí mesmo. O Pedro Soares diz, um trauma do passado pode desenvolver a síndrome do pânico? Sim, é exatamente isso, pode acontecer. Algumas pessoas acham que a síndrome do pânico é exatamente por isso, tá? Você teve um trauma no passado, aquilo ficou guardado. De repente você está numa situação extremamente estressante e aquilo vem. Eu costumo dizer o quê? Que você transbordou, que você está em excesso. Então, vamos trabalhar. Eu acho que é o que eu digo sempre. Todo mundo hoje em dia se preocupa com o corpo, se preocupa em estar bem vestida, em estar bonita, em estar pintada, mas não se preocupa em tratar o seu emocional. Não se preocupa em se conhecer. Se conheça, trate o seu emocional, que tudo isso vai embora. E dentro da síndrome do pânico, existem tipos de síndrome mesmo diferentes? Não. O que existe é intensidades do ataque. Tá? Então, de repente, você pode ter todas aquelas coisas que eu te falei, você pode ter uma tontura, você pode estar num cinema. Está num cinema ali, mas é fechado. Tá todo mundo. Então, por exemplo, o cinema tá cheio, você está assistindo o filme, de repente você percebe, eu estou num lugar fechado, cheio de gente, se eu quiser sair daqui, como é que eu saio? E você começa a ter um ataque. Essa própria pessoa que eu tratei, ela foi num teatro, ela começou a ter. O que ela fez? Se eu posso falar. Ela simplesmente começou a fazer a respiração que eu sempre ensino,
pelo nariz. Ela começou a fazer a respiração e aqui eu sempre falo, focalize no agora, focalize no que você está fazendo. Ela fez a respiração, acalmou e prestou atenção na peça. Quando ela percebeu, tinha acabado. Então, se você está começando um ataque de pânico, você está percebendo que está começando, o que você pode fazer? Tentar relaxar o teu corpo. Então, respira e relaxa. Quando há um relaxamento muscular, não há hiperventilação, não há todos os transtornos. Então, tente relaxar o seu corpo. Se não deu, você já está no ataque, você já está hiperventilando, porque você oxigenou demais, você respirou, não dá. Pegue um saco de papel. Isso é muito fácil, muito simples. Todo mundo que tem síndrome do pânico deveria andar com um saco de papel na bolsa, no bolso. Vá na padaria, compre um saco, compre pãozinho, pegue o saco de papel e respire assim. Coloque aqui. Só de você respirar aquilo, você melhora uma troca e você melhora. A pergunta do Antônio agora é o que a gente estava falando agora há pouco. Como é feito o tratamento de síndrome do pânico? Eu até perguntei se existem casos diferentes da síndrome do pânico, porque eu já ouvi casos de que a pessoa não conseguia passar embaixo de um fio, não conseguia sair de casa, não conseguia sair de dentro do chuveiro no momento do banho, ou de dentro do carro. Aí você está misturando o do chuveiro... acontece que as coisas são muito parecidas, né? Então aí já entra um pouco de toque, já entra Acontece o seguinte, a síndrome do pânico, ela vai se agravando. Quem trata com remédio, às vezes passa anos. Essa própria moça que veio comigo, ela tinha síndrome do pânico, acho que há 9 anos. Eu acho um absurdo você ter síndrome do pânico há 9 anos. Se um tratamento não deu certo, procure outro, gente. Agora, você tem que procurar um tratamento. É que as pessoas estacionam ali. Elas tomam remédio e estacionam naquilo. A maioria não faz um tratamento. Então, elas vão tomando. O que acontece? Vai só agravando. Então, se você já tinha uma restrição a passar por um túnel, você daqui a pouco tem uma restrição a andar de carro, você daqui a pouco tem uma restrição a qualquer coisa que te... sei lá, que você sinta algum perigo. Entendeu? Então, por exemplo, ele identificou aquilo. Aí pode vir uma agorafobia, você não quer ficar sozinha na sua casa, mas também não quer ficar com muita gente. Então, você vai restringindo e fora isso, incomodando. Porque você vai ter que ter uma pessoa do seu lado. Você tem um medo danado de ter um ataque de pânico e o medo não é visível, o medo está dentro de você. Então você passa a ter medo de você, do que o seu corpo está fabricando. O que vai acontecer? Eu vou ter taquicardia, eu não vou, fecha a garganta, você acha que você vai ter um infarto, que você vai morrer. Só que não acontece nada disso. Mas você tem os sintomas, que são os sintomas do medo. E eles são acentuados por causa de tudo isso. Você tem mais medo, mais ansiedade e mais medo. A gente já falou aqui que a pessoa que tem esse tipo de síndrome deve procurar um profissional para um tratamento. Exatamente. Agora, uma pessoa mais próxima, alguém da família, um amigo que esteja próximo no momento do ataque de pânico, a pessoa tem como ajudar? Eu digo assim, o que ela tem que fazer? Fique do lado. Fique do lado e procure, não fique falando, porque geralmente a pessoa com síndrome do pânico, a hora que ela está no ataque, ela está extremamente irritada. Então a pessoa fica calma, sabe, é muita confusão e ainda mais ela prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Fica do lado e vê se ela precisa de alguma coisa. Porque o que acontece? Geralmente você sente um desconforto, você vai querer abrir a calça, você quer abrir aqui porque você acha que está tudo, sabe, está fechando, você não respira. Então fique do lado e veja o que você pode fazer. Agora, não tente deixar a pessoa mais nervosa. E tenha em mente o seguinte, ela não está fazendo nada porque ela quer. Ela não controla aquilo. Então, não tenta você falar, olha, seja forte, tenha boa vontade. Não existe isso, gente. Fica do lado e tenta ajudar a pessoa no que você puder, porque aquilo demora 20 minutos. Não passa disso. É importante estar ali presente, mas não se desesperar. Exatamente, porque senão a outra pessoa, você não vai ajudar, você vai piorar. Muitas pessoas vão para o hospital, porque acham que estão morrendo.
E aí, depois de um tempo, o médico fala, olha, foi simplesmente um ataque de ansiedade. Mas é muito grave, a pessoa acha que ela vai morrer. Minha pergunta é da Catarina Maria, que ela diz: a agarofobia costuma atingir mais a mais velhos ou aos mais jovens? E o que faz com que a pessoa desenvolva essa fobia? Não tem isso, mais velhos, mais novos. Não tem, eu pelo menos não conheço isso. O que acontece é que quem tem mais são as mulheres. Quem desenvolve mais são as mulheres. Por quê? Eu acho que as mulheres se preocupam demais e por a mulher ter muitas tarefas. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela trabalha fora. Então só por isso ela já acumula muita coisa, né? Apesar que hoje em dia os homens estão bem estressados, né? Mas a mulher, a gente vê pelas pesquisas, a mulher é um número bem maior. Agora, a agarofobia sozinha não tem. É muito difícil. O que é que vem? Você tem uma síndrome do pânico e que desencadeia a agarofobia. Então, é o pânico que desencadeou isso. Porque você não vai tratando o pânico e aquilo vai cada vez aumentando mais e vai restringindo a sua vida. Então, você não vai a restaurantes, você não vai a cinema, você não vai a nada aonde te provoque ou que você já teve um ataque. Porque você acha, é melhor eu não ir porque eu vou ter outro ataque. Entendeu? Então você passa a não viver. Mas existe uma fobia menor que não venha de uma síndrome? Aí é outra coisa. Existem milhões de fobias. Mas essa fobia é uma fobia que vem acompanhada de pânico. Só. Não tem uma outra fobia menor que venha... O pânico pode ter milhões de fobias. Mas a fobia mais comum é a agarofobia.